tudo bem? Como você está? Vamos dar seguimento na leitura do livro Campo de Batalha da Mente. E agora a gente vai ler o tópico, o lado de João. O outro lado da história envolve João. Ele também tem problemas que contribuem para a situação com que ele e Maria deparam no casamento dele, no lar e na família. João deveria estar tomando seu lugar como chefe da família. Deus quer que ele seja o pastor de seu lar. João também é nascido de novo e conhece a ordem correta para a vida familiar. Ele sabe que não deveria permitir que a esposa administrasse a casa, as finanças, a vida das crianças e a dele. Ele sabe tudo isso, mas não faz nada a respeito, a não ser sentir-se derrotado e voltar-se para a TV e para os esportes. João está se escondendo da responsabilidade porque ele odeia o confronto. Ele prefere tomar uma atitude passiva, pensando: bem, quem sabe se eu deixar a situação como está, ela se conserta por si mesma. Ou se desculpa por fazer alguma coisa ao dizer: vou orar sobre isso. Claro que a oração é uma coisa boa, mas não se for apenas uma maneira de fugir da responsabilidade. Vou esclarecer o que quero dizer quando digo que João deveria assumir a sua posição que lhe foi dada por Deus em seu lar. Não quero dizer que ele deveria vir como senhor macho, discursando e gritando sobre sua autoridade. Efésios 5:25 ensina que um homem deveria amar sua esposa, como Cristo amou a igreja. João precisa assumir sua responsabilidade, pois com a responsabilidade vem a autoridade. Ele deveria ser firme com sua esposa, amoroso, mas firme. Ele deveria assegurar que Maria, que embora ela tenha sido ferida quando criança, à medida que se entregar a Deus, tendo fé nele, ela irá acreditar que nem todos os homens são como seu pai era. João deveria estar fazendo muitas coisas, mas como Maria, ele também tem opiniões já formadas que abrem a porta para que o diabo as mantenha. Há também uma batalha se travando na mente de João. Como Maria, ele também sofreu abuso na infância. Sua mãe, dominadora, sempre dizia: João, você é um desastre, você nunca será nada. João tentou muito agradar a sua mãe, porque ele ansiava por sua aprovação, como todas as crianças. Mas, quanto mais tentativa, mais erros ele cometia. Ele era desastrado, então sua mãe lhe dizia todo o tempo quão desajeitado ele era. Claro, ele derrubava coisas, porque estava tentando de tal forma agradar que isso o deixava nervoso, e assim ele frustrava seu propósito. Ele também experimentou algum tipo de rejeição por parte das crianças de quem desejava ser amigo. Esse tipo de coisa acontece conosco em alguma altura da nossa vida, mas isso arrasava João, porque ele já sentia rejeitado por sua mãe. E ainda havia uma garota de quem ele realmente gostara, no início do seu curso colegial, que o trocou por outro garoto. No momento em que todas essas coisas estavam registradas na vida de João e o diabo havia trabalhado nele construindo fortalezas em sua mente por anos e anos, João simplesmente não teve coragem para ser outra coisa senão alguém quieto, tímido e introvertido. João é uma pessoa apagada, que simplesmente prefere não atrair atenções. Por anos, ele teve pensamentos em relação a si próprio, mais ou menos assim: não faz sentido dizer a ninguém o que você pensa. Ninguém ouvirá mesmo. Se você quer que as pessoas o aceitem, precisa apenas concordar com o que quer que elas queiram. As poucas vezes que ele tentou dar sua opinião sobre um assunto, pareceu-lhe que sempre acabava perdendo. Então, finalmente decidiu que o confronto não valia a pena. Eu vou perder, eu vou perder de qualquer forma no final, ele raciocinava. Então, por que começar qualquer coisa? Qual é a resposta? No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo a favor do Senhor. Amém? Com os problemas conflitantes de João e Maria, não é muito difícil imaginar como é o lar deles. Lembre-se, eu disse que havia muita discórdia nele. Discórdia nem sempre é guerra. Muitas vezes a discórdia é uma propensão oculta de ira no lar, que todos sabem que está lá, mas ninguém trata dela. A atmosfera no lar é terrível e o diabo ama isso. O que acontecerá a João e a Maria, bem como a seus filhos? Eles conseguirão? Eles são cristãos. Seria uma vergonha ver o casamento fracassado e a família arruinada.
Entretanto, isso é da conta deles. João 8, 31 e 32 será a passagem bíblica chave na decisão deles. Se eles continuarem a estudar a palavra de Deus, conhecerão a verdade e, agindo na verdade, ela os tornará livres. Mas eles devem encarar a verdade sobre eles mesmos e sobre o passado deles, à medida que Deus a revela a eles. Na verdade, é sempre revelada por meio da palavra. A verdade é sempre revelada por meio da palavra. Mas, tristemente, as pessoas nem sempre a aceitam. É um longo processo encarar nossas falhas e lidar com elas. De forma geral, as pessoas justificam o mau comportamento. Elas permitem que seu passado e o modo como elas foram criadas lhes afetem negativamente o resto da vida. Nosso passado pode explicar por que nós estamos sofrendo, mas não devemos usá-lo como desculpa para permanecermos escravos dele. Ninguém tem desculpa, porque Jesus está sempre pronto a cumprir sua promessa de libertar os cativos. Ele nos conduzirá à linha de chegada da vitória em qualquer área se estivermos prontos para caminhar toda a estrada com ele. Amém? A saída. A saída está no livro de na carta, né, de Paulo, 1 Coríntios 10, 13. Deixa eu aberto aqui. 10, 13. Agora eu vou ter que colocar o livro. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e ele não permitirá tentação maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Amém? Então, a saída está em quê? Em acreditar que Deus é fiel e aquilo que nós estamos passando, nós vamos vencer. Espero que você veja nesse exemplo de parábola como Satanás toma nossas circunstâncias e constrói fortalezas em nossa vida. Como ele trava a guerra no campo de batalha da mente. Mas graças a Deus, nós temos armas para destruir as fortalezas. Deus não nos abandona e nem nos deixa desamparados. A primeira carta aos Coríntios 10, 13, que acabamos de ler aqui, nos promete que Deus não permitirá que sejamos tentados além do que nós podemos suportar. Mas com cada tentação ele também providenciará a saída, ou escape. Qualquer um de nós pode ser Maria ou João. Eu estou certa de que a maioria de nós, de alguma forma, se identifica com o cenário. Seus problemas são internos, em seus pensamentos e em suas atitudes. Seu comportamento externo é apenas o resultado de sua vida interior. Satanás sabe bem que se ele puder controlar nossos pensamentos, ele poderá controlar nossas ações. Você pode ter algumas importantes fortalezas em sua vida que precisam ser quebradas. Deixe-me encorajá-lo dizendo: Deus está do seu lado, há uma guerra se desenrolando e sua mente é o campo de batalha. Mas a boa notícia é que Deus está lutando do seu lado. Amém? Sobre esse texto, essa reflexão, eu anotei aqui uma parte onde ela fala que o problema de João vinha também de ele se sentir seguro, porque a mãe sempre o confrontava ou dizia que ele era incapaz. E uma coisa que já aconteceu comigo, com a minha filha, é de comparação. Às vezes, assim, você não é tão direto assim nessa... Isso aqui foi uma acusação, né? Você é incapaz. Mas às vezes também você pode comparar as crianças. Veio isso à minha mente. Se você não se viu nessa situação de, eu nunca falei isso, mas você já comparou os seus filhos, às vezes a comparação também é uma forma de fazer a criança se sentir menor, menos especial, de fazer a criança se sentir menos capaz, né? E se nós não falamos isso com nossos filhos, você é uma pessoa que não tem filho, você pode ter ouvido isso dos seus pais, pode ter ouvido isso da pessoa que cuidou de você. Então, nessa passagem, o que a Joyce ela colocou nessa parábola? Que os nossos relacionamentos vão forjando a nossa identidade. E o diabo usa todas aquelas afrontas, todas aquelas situações que nós passamos de diminuir a nossa identidade para colocar fortaleza na nossa mente, que só serão quebradas pela palavra de Deus. Para você se conhecer a identidade, primeiro você precisa conhecer aquele que te criou. Na palavra diz que toda obra de Deus é perfeita. Então, como você, sendo obra de Deus, filha de Deus, criatura de Deus, pode não ser perfeita? Nós temos falhas, nós temos pecados
precisamos de Deus, precisamos do Espírito Santo para nos transformar. Mas a nossa essência é para ser perfeitos. E tudo aquilo de falhas que nós temos vem sendo construído dos nossos relacionamentos. Aí você pode falar, Fábia, mas você falou aí de uma parábola de um casamento. Eu não estou casada, eu não tenho filhos, não estou num relacionamento desse. Mas leve isso para todos os seus relacionamentos. Tenta buscar na sua mente agora pessoas que te diminuíram, pessoas que te acusaram, que te afrontaram. Nós já vimos que a luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. E precisamos revestir a nossa mente com o capacete da salvação para não sermos atingidos pelos dardos inflamados do maligno. Mas até aqui, até antes de eu me revestir dessa armadura, até antes de eu me consagrar minha vida, o que já veio de acusação sobre a minha vida? Que relacionamentos já me trouxeram essa degradação da minha identidade? E isso muito se explica daquelas pessoas que foram usadas para te atacar, te perseguir, da vida também que elas levaram, da construção delas. Então, ao invés de se retrair, busque na palavra, busque direção do Senhor, direção do Espírito Santo. Como não aceitar isso para sua identidade primeiro, não aceitar que você é incapaz e não ficar introvertido, não se esconder, igual aqui na parábola ela ministra sobre João. Eu vou orar sobre isso. O Senhor me mandou ser forte e corajosa, mas eu vou ignorar, eu tenho medo que possa vir alguma luta. Gente, nada que vem na palavra é em vão. Se o Senhor está te revelando, trazendo a sua mente agora sobre alguma afronta, é porque Ele quer tratar isso. A palavra do Senhor não volta vazia. Amém? Que a gente possa receber essa palavra do Senhor, pedir direção a Ele. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo ministra, né? Que Deus ministra. Sem mim nada podeis fazer. Pedir ao Senhor, aqueles que conhecem, que têm o Espírito Santo. Espírito Santo, me dá discernimento, me dá direção. O Senhor não trouxe essa palavra em vão. No que essa palavra vem para me tratar? Para aqueles que não conhecem a Deus, a palavra de Deus diz que somos seus verdadeiros discípulos e o amamos se nós conhecemos os seus mandamentos e os praticamos e os seguimos. Porque não basta ouvir falar, né? Tem que praticar, desenvolver um relacionamento com o Senhor, que só vai ser feito através da palavra. O Espírito de Deus quer se revelar a você através da palavra. Jesus é o único, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não há outra forma de ir a Deus a não ser pelo caminho, a não ser por Jesus. Então antes você precisa conhecer o Senhor, prosseguir em conhecer, criar intimidade, ter relacionamento, porque tudo que você precisa está na palavra de Deus. Tudo que você busca, os seus anseios, os seus questionamentos, a força que você precisa está na palavra. Sozinho você não consegue. Sem mim nada podeis fazer, diz o Espírito Santo para você agora. Então se achegue a Deus. Vá para o colo do Senhor. Recebe a paternidade e o cuidado de Jesus. Recebe, convence o seu coração. Tenha o seu coração convencido que Ele é o único, que Ele fez. Acredite no sacrifício do Senhor. Vá para a palavra. Se você ainda tem dúvidas, se você ainda não acredita nas coisas que você ouve, é porque você está seguindo Deus de longe. Se você se achegar a Ele, estiver perto dEle, você vai entender, vai acreditar. E vai ser tratado e curado nas suas emoções, na sua mente. É porque a gente ouve falar de muita coisa mesmo. E por isso que você ainda não crê. Por isso que você não é convicto da sua fé. Porque a palavra de Deus diz que fé vem do ouvir a palavra de Deus. Mas em que você tem gastado o seu tempo? O que você tem ouvido? Quem você está deixando de influenciar? Pessoas que te aproximam de Deus ou te afastam de Deus? E na tua mente, no teu passado, na constituição da sua personalidade, houve falhas das pessoas, dos pais, houve. Mas agora o Espírito Santo pode te curar, independente da sua formação, independente da tua família, independente de como você está até aqui. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é tarde demais. A palavra diz que o Senhor não coloca sobre nós tentação nenhuma que não possamos suportar. Tudo que você passou até hoje, o Senhor te capacitou para que você suportasse. Se essa palavra está chegando até você hoje, me perdoa.
Se essa palavra está chegando até você hoje, é o Senhor querendo te curar, é o Senhor querendo entrar na sua mente, é o Senhor querendo te transformar, te convencer do juízo, do pecado e da justiça. Porque nós não temos que ser convencidos pelas pessoas, nós precisamos ser convencidos pelo Espírito, o Espírito da verdade. Eu ministro sobre você, que você supere todas as barreiras, todas as fortalezas que já foram levantadas sobre a sua mente, e que o Espírito Santo possa ministrar mais dessa palavra, mais da necessidade da presença dele na sua vida. E que você não seja introvertido, não acredite nas mentiras que foram ditas a seu respeito. E vá para a Bíblia e conheça tudo que a Bíblia fala sobre você. Que você é filha, você tem um pai, você tem um cuidador. E que você se aceite essa paternidade do Senhor, que você assuma a sua identidade de filha, que você conheça o seu pai e seja ministrado pelo Espírito Santo. Amém? Deus abençoe.